Pessoal, uma das principais mesas que eu estou utilizando hoje é a nossa amiga The Fivers. Deixa eu perguntar aqui, tá muito barulho? Vocês estão escutando algum barulho aqui comigo? Tá perfeito aqui, Não, eu né? acho. Tá bom. Tá, né? Show de bola. Uma das empresas no qual eu estou com mesa financiada com ela e que eu já fiz teste, que eu já estudei muito sobre ela, foi a The Fivers, certo? A princípio tem se demonstrado uma empresa de responsabilidade e qualidade, certo? E é uma mesa que está aí no mercado desde 2016 e está no topo das tabelas de avaliações, né? Além do mais, o que eu acho muito foda nessa mesa são duas coisinhas muito top. É uma mesa que não requer uma estaticidade de IP, você pode operar ela de qualquer lugar do Brasil se você viajar, e diferente de outras que se você conectar no telefone, ela já dá duplicidade de IP e você pode perder a conta. E outro fator importante também é que essa conta ela tem um plano de carreira, ou seja, dependendo de como você pega essa conta, você consegue fazer a evolução de sua conta conforme uma porcentagem dessa, certo? E aí, por exemplo, no meu caso, eu tô hoje atualmente com uma conta de 5K, certo? Essa conta de 5K em aproximadamente 4 metas atingidas, eu posso ter um aumento dessa conta aí até um valor de R$ 15.000, ou US$ 15.000, né? Mas o meu objetivo de fato mesmo é a conta de 100K. A conta de 100K, após um, dois, três, quatro, cinco, seis níveis, você já começa a ter um recebimento de payout de 90% de tudo que você fizer, certo? E após esse prazo, você já consegue ter 100% do valor que você. Só um instante, viu, pessoal? Tranquilo. 100% do valor que você fizer, né? Mais salário mensal de acordo com o que vai estar no contrato, né? Esse contrato eu ainda desconheço, o pessoal ainda não divulga bem ele, mas eu tenho um amigo no qual ele já está com essa fase, já está com a conta dele já é de US$ 500.000, certo? E ele me fala que recebe mensalmente da empresa após a assinatura do contrato. E hoje, basicamente, 100% do que ele faz junto à mesa, ele recebe. Qual é a vantagem disso, né? Vocês estão pausados? Minha transmissão está pausada? Ah, tá perfeito, tá tudo ok aqui. Tá ok, né? Ah, apareceu uma mensagem aqui estranha. Inclusive, eu Beleza. tô gravando aqui também, caso aconteça algum erro, já tem ponto de... Show, show. Mas a gravação aqui também tá ok. E aí, pessoal, qual a vantagem de você operar por uma mesa proprietária? Né? Para quem ainda não tem esse conhecimento. Poxa, se você de fato pega uma mesa, por exemplo, de 100K e chega ao nível máximo dela, que é uma conta de US$ 500.000, ou seja, 2,5 milhões aproximadamente hoje, mais que isso, porque o dólar está 5,14, você consegue ter 100% do recebimento dos lucros que você fizer. Além do mais, que a empresa ela te paga um salário mensal. Anif, mas eles não tão bonzinho demais para pagar um salário mensal? Pois é. Só que o cara que chega nesse nível, eles acabam fazendo um copy, eles acabam copiando suas operações para poder refletir em contas deles, entendeu? Então ele pega esses profissionais, acabam aproveitando o máximo da efetividade desse profissional e continua com esse profissional. Ele dá esse incentivo de US$ 10.000, US$ 4.000, a fim do profissional não sair da empresa. Outra vantagem também é para o profissional que ele tem 100% de tudo que ele fizer é dele, sendo que ele não vai ter risco sobre isso. O risco é que ele vai perder uma conta muito top. Então, poxa, você pegar uma conta dessa de US$ 500.000, fazer 10% dela ao mês, você aí vai estar com o valor de US$ 50.000 mensais, entendeu? Então, assim, é muito prático. Uma sugestão, eu indico, quando você chega num nível de uma conta de 100K, é interessante que você faça a compra, a adesão dessa conta como uma pessoa jurídica. Mas para isso eu fui orientado que é interessante que eu fique com contas menores até conseguir uma estabilidade financeira, uma estabilidade de recursos.
para que só depois eu abra a empresa e entre como uma pessoa jurídica para operar de forma extremamente profissional. Qual a vantagem disso, Ranife? Menor porcentagem na tributação, certo? Eu vou ter também um melhor equilíbrio em relação a tudo que tem que ser tributado em relação à empresa, entendeu? Acaba separando a pessoa jurídica da sua pessoa física de uma forma que você tem um pouco mais de organização com base no seu financeiro profissional. Então isso é muito bom, beleza? A princípio é uma conta essa, é uma empresa essa que essa vantagem do plano de carreira é muito bom. Quase nenhuma das empresas que eu conheço, eles permitem esse plano de carreira não, certo? Ranife, se eu escolher uma avaliação dessa, eu tenho tempo para poder eh, eu tenho tempo para poder passar nessa mesa? Não, o tempo ele é ilimitado, tanto na fase 1 como na fase 2, certo? E aí, mas para isso, antes que eu passe, de uma fase para outra, por exemplo, se eu conseguir atingir a meta de uma fase para outra, eu tenho que provar para eles pelo menos 3 dias mínimos lucrativos, certo? 3 dias, tanto na fase 1 como na fase 2. Por que isso, Hanif? Eu preciso comprovar para eles que eu sou um trader consistente, que eu sou pelo menos capaz de fazer pelo menos 3 dias consecutivos ou não, não precisa ser consecutivos, certo? Pode ser dias esporádicos, mas que eu atinja uma capacidade lucrativa maior que 0,5% do valor total da conta. Então, isso ali para mim eu já provo para eles que eu sou um trader lucrativo, certo? Nós temos também o drawdown, certo? Essa mesa ela trabalha com drawdown máximo e o drawdown diário. O que é isso, Anny? Foi uma perca, certo? É uma perda máxima e uma perda diária. A perda diária, pessoal, ela se equivale a uma porcentagem de 5% do valor total da conta. Vou explicar melhor isso. E a perda máxima, 10% do valor total da conta. Já uma meta de lucro, para vocês passarem nas fases, elas precisam ter uma meta de lucro aí de 8% na primeira fase e 5% na segunda fase, beleza? Esse valor esse valor de 8% ele pode ser de forma fracionada ou pode ser de uma forma única. Você pode dar um tiro ali e conseguir os 8%, mas você passa na mesa ainda, Riff? Não, por quê? Eu preciso ter pelo menos 3 dias mínimos lucrativos, foi o meu caso. Em 2 dias apenas, eu passei na mesa. Então eu tive que eu garanti o valor de 8%. Aí eu tive que fazer mais um dia lucrativo para completar os 3 dias, para poder de fato concretizar a minha aprovação na mesa. Outro detalhe, essas mesas elas têm um custo, certo? Aqui é um exemplo de um custo de uma conta de 100k. Só que esse custo ele é reembolsável, certo? Ranif, como assim reembolsável? Quando você é aprovado na primeira e na segunda fase, eles reembolsam o valor que você pagou. Só que você só pode sacar esse valor que você foi reembolsado com 15 dias corridos da data que sua conta foi aprovada, ok? Ou seja, antes disso eu não consigo sacar, mesmo que eu tenha lucro ou não, beleza? Ah, Nick, eu tenho lá US$ 495, né? Mas aí eu peguei e lucrei US$ 500, ou seja, o total 995 para sacar, beleza? 995 não, porque inicialmente eu vou ter um drawdown de 80%, então 80% desse valor aqui, ó, vou considerar o 500 multiplicado por 80%, vai dar um total de R$ 400, então, o US$ 400, então, US$ 895 que eu vou poder estar sacando, beleza? E aqui também eles falam uma participação nos lucros, certo? Só que ainda não me disponibilizaram essa participação, não. Eu vou estar observando aí no final dos 15 dias como vai ser essa participação nos lucros, certo?
E aí eu passo para vocês. E aí no final do término ali, né, eu consigo estar sacando em torno de 80 até 100% dependendo do nível que eu chegar. Beleza? Dúvidas até aqui? Em relação, tem uma, posso Ah, falar? Já foi mencionado que não tem limite, né? Só para ficar registrado. No caso, não tem limite se eu demorar. Pegar uma semana de stop tipo, passar 40 dias para passar. Tem alguma implicação? nenhuma, nenhuma. O que é que você não pode fazer? Você não pode quebrar as regras. Quais são as principais regras? Se você quiser anotar, é importante. Drawdown diário, drawdown total, né? Que é, eles chamam de drawdown máximo. O drawdown máximo ele equivale a 10% do valor de sua conta. Então, se você tem uma conta de 5K, o seu drawdown máximo ele é de 500K, tá bom? Ou US$ 500. Se você tem essa conta de 5K, o seu drawdown diário é US$ 250, certo? Então, esse drawdown, você tem que seguir ele ao pé da letra, porque se você atingir ele, você perde a conta de imediato, certo? Perde, 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 perde. A princípio, não tem outra regra que você deva levar tanto em consideração. Até porque essa é uma mesa que trabalha na modalidade equity. O que é que quer dizer o equity não, o balance? Essa é uma mesa que ela trabalha na modalidade balance. Vou trazer a diferença para vocês agora. Bora lá. Nós temos a modalidade equity. A equity ela é encontrada em algumas mesas. Já a balance tem algumas mesas que trabalham com essa modalidade, certo? Equity é o seguinte: digamos que você abriu uma operação neste ponto. Ou você entrou com a capacidade de um lote fechado, certo? Digamos que o preço, quando você abriu, o preço veio, você entrou comprado. O preço veio até aqui para poder subir, ok? Só que esse valor, esse total que veio até aqui, que você tinha entrado comprado nesse ponto, concorda comigo que ele ficou negativo? Sim. Digamos que ele ficou negativo US$ 50, certo? Mas só que o preço foi lá em cima e fechou em US$ 100, beleza? Uma empresa que trabalha na modalidade equity, se você fecha essa operação aqui na casa dos US$ 100, só o que entra para sua conta é o quê? Os US$ 100 menos os 50 que você agrediu do total da mesa. Olha como é foda. Outro exemplo, digamos que você abre uma operação comprado. O preço vai, sobe, 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 sobe. Aí desce, 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 aí você fecha a operação. O preço chegou a pagar aqui US$ 100, mas você fechou em 70, digamos. Esse valor que ficou negativo aqui, ó, de menos 30, ele vai ser descontado do valor final que você fechou. Então, eles consideram toda a flutuação de mercado e desconto do valor total quando você fechar a operação. Ou seja, isso aqui é uma bosta. Quando você vê uma empresa falando que cobra na modalidade equity, cai fora dela, beleza? Cai fora. Já o balance não, pessoal. O balance, ele leva seriamente a o valor final que você está na operação. Por exemplo, a gente tem uma operação aqui com um de lote, e a operação desceu, subiu, desceu, subiu, ficou negativo, ficou positivo, terminou positivo em US$ 1.000. US$ 1.000 entra na sua conta, viu? Ah, outro detalhe, muito importante. Essa mesa aqui, ela é balance, mas se o preço chegar a atingir o drawdown, podendo ser o geral ou mínimo, no equity, o que é isso? Digamos que você fez uma operação aqui.
e o preço começou a descer, e digamos que o seu drawdown só faltava menos $30 para poder você perder a conta. E o preço veio descendo, veio descendo, veio descendo, você entrou comprado. Veio descendo, veio descendo, veio descendo, veio descendo. Atingiu $30, automaticamente sua operação ela é fechada e você perde a mesa. Isso no equity. Não, isso no balance, Ah, sim. certo? Mas isso é se você estiver perto de atingir o drawdown. Se você estiver longe de atingir o drawdown, ela pode ficar negativa e positiva quantas vezes quiser. O que importa é o final como ela vai fechar. Beleza? Ok. Entendido até aqui? Bora lá. Por que que eu comecei a aula falando sobre essa mesa? Porque é uma mesa que eu indico. E comecei a aula falando sobre essas regrinhas, porque a gente vai cair para cima dela no gerenciamento, beleza? Então, beleza, é isso. Pessoal, mais algumas dúvidas? Vocês vêm aqui, ó. Mas bora lá, rapidinho para vocês terem uma noção, porque eu já vi gente com dúvida nisso. Contas com inatividade de mais de 21 dias perdido, elas expirarão, tá bom? Se você comprar uma conta e deixar ela com mais de 21 dias sem operar, consecutivos, elas vão se expirar. Mas para que ela não perca, se você tiver sem tempo, fez uma semana, vai lá para uma operação de 0,01, abre e fecha, pronto. Ali já é o suficiente para você tirar esses 21 dias seguidos. A alavancagem básica dela é de 1 para 100, não é uma alavancagem ruim, permite que você entre com qualquer lote, beleza? Outro detalhe também, vamos lá, um dia lucrativo, ele considera um valor de 0,5% do saldo inicial. Então, se você tiver um valor de 5.000, se você fizer $25, você já tem um dia lucrativo, beleza? Perca diária de 5%, certo? Com uma perca máxima de 10%, certo? Bora lá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para estar. É uma conta essa que permite você operar durante notícias, você só não pode operar 3 minutos antes ou 3 minutos depois da notícia de 3 estrelas, certo? Mas se você já tiver com a operação aberta, você pode deixar, tá ok? É permitido essa empresa ela permite também o hedge, certo? Por quê? Porque o que importa é o quê? O balance, certo? O que importa é isso para elas. E você tem como tá escalando até 5.000, até $500.000, beleza? Mas a princípio é isso. O que eu quero mostrar para vocês não é mesa proprietária no momento. Eu quero falar de gerenciamento e é Uma o que a gente dúvida. vai falar agora. Vou deixar E o. Ronife, Oi? Ronife, um Oi. detalhe de relação stop loss também, não tem? Que no máximo é 2%, né? Não, no caso aí é da Tem isso. Bootcamp, certo? Essa empresa É só da DeFi, Bootcamp que é isso, né? isso, só da Bootcamp que é isso, certo? Nós temos 3 tipos de Uhum. modalidades, e agora tem a quarta, não tem, tava nem sabendo dessa, negociação. Ah, é a área do trade, tipo uma plataforma. Legal, não sabia disso não. E aí, ela tem 3 tipos, né? Treinamento, hipercrescimento e alto risco. Alto risco não tem nada a ver. Você pode fazer da forma que você quiser, sem stop, sem take, do jeito que você quiser. Se você vier para treinamento, que é a famosa bootcamp, que eu considero um bosta, é, você vai ter umas regrinhas muito mais chatas e uma alavancagem muitíssimamente curta, certo? Só que você tem como escalar nela. Essa é a vantagem, tá bom? Outro detalhe é que você pode escalar com ela até uma capacidade de $4 milhões, com um recebimento de 100% do payout. Vantagem. Mas só que é muito foda, porque é o seguinte, a Bootcamp é o seguinte, você você realiza um custo de $95, e se você chegar no final dela e ser aprovado, você paga $205 para poder ter sua conta. Qual a vantagem? Você pode pegar uma conta alta de 100k doll, pagando só no final dela se você for aprovado. Se você não for, paga só 95.
Outro detalhe, é uma continha chata, porque tem umas regrinhas muito chatas, são bem peculiares. O que é que você tem que fazer? Se você abrir uma operação, você não pode passar mais que 2% do valor do drawdown total. Você não pode passar mais de 3 minutos sem stop loss na operação, ou seja, você abriu a operação, já define stop loss. Então tem umas regrinhas bem chatas que, se você tiver algumas violações no meio do caminho, você acaba perdendo a conta. Tá bem? Tá bem? Então é algo de você entrar aqui, é algo de você estar olhando aqui e ver se vale a pena. Só um instante, galera. Pessoal aqui em casa, família, hoje reunida. Tá complicado. Pô, Bora lá. Próximo passo, falar sobre o gerenciamento. Beleza? Galera, é o seguinte. Como que eu hoje estou realizando? Só um instante, viu, galera? 5 minutinhos, segura aí. Lá. Como é que eu estou fazendo hoje a minha divisão? Como é que eu posso falar? A minha classificação dos meus stops, né? E eu vou explicar para vocês agora como é que eu estou fazendo isso. Se liga só. Eu tenho uma conta hoje no valor de $5.000, certo? $5.000. Como eu expliquei para vocês, eu tenho um drawdown geral de 10%, que equivale a $500, e eu tenho um drawdown diário de 250 dólares. Olha só a zica. Então, pessoal, se eu atingir o drawdown de 10%, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou perder minha continha. Simples assim. Então, o que é que eu considero? Então, quando eu compro uma mesa proprietária, o valor operável por mim é só o drawdown máximo. Somente. Então, para que é que eu vou considerar os $5.000 se eu atingir o drawdown máximo, eu estou perdendo a conta? Não existe valor máximo da conta para mim, isso ali é só um valor de ilusão. Eles não me permitem operar com aquilo. Então, a minha base de cálculo vai ser em cima do drawdown geral. Somente. Então, o que é que eu vou fazer? Somente operar em cima de $500. Só. Só isso. Então, o que é que eu faço? Hoje, um trader que ele trabalha de forma conservadora, ele opera no valor de 1%, no máximo o dobro desse valor base de 1%. Beleza? Isso um trader conservador. Tanto do seu capital próprio como do capital da mesa, porque a gente está falando do capital operável. Um trader agressivo, ele opera hoje no valor de 2,5%, né? No máximo, o seu dobro, que é 5%. E um trader extremamente agressivo, ele sabe o que ele está fazendo, não é agressividade pelo fato dele ser um trilouco, não. Ele sabe o que é que está fazendo, ele só entra em entrada cirúrgica, ele só entra em entrada sniper. Esse cara hoje ele está operando com um valor de 5% da sua conta. Ora, só um instantinho.
1% e 2%, o outro 2,5% e 5%, e o extremamente agressivo, ele opera no valor de 5% de sua conta, 5 vezes o quê? E no máximo o seu dobro de 10%. Trader agressivo, trader conservador. E Ranif, como é que eu vou escolher o perfil ideal para mim? O perfil ideal para mim de trader, eu tenho que estar levando em consideração a assertividade do meu operacional. Como é que está teu operacional hoje? O teu operacional, ele te permite fazer uma assertividade acima de 90% numa semana? É um operacional que ele te permite fazer uma assertividade acima de 90% ao longo do mês? Mas é um operacional que, se tu reduzir a assertividade, ele é tão bom de risco-retorno que, mesmo tu com assertividade de 40%, tu consegue fazer, às vezes, riscos-retornos de 5 vezes acima, no máximo, até 20 vezes? Então, gente, você tem que estar ciente do que é sua metodologia operacional. Hoje, eu, Ranif, minha metodologia operacional, ela vai servir no trade conservador? Vai sim. A questão é que é uma instrução para mim. Hoje, eu estou operando, que eu decidi assim, operar de forma agressiva, arriscando 2,5% a 5%. E em casos extremos de assertividade tampa, aquele caso perfeito, desenhado, aquele de capa de livro. Eu venho logo com 10% do valor. Eu assumo o risco. Vocês agora, pessoal, não vão trabalhar mais com valor. Valor é uma fuleiragem. Significa que você está focado no dinheiro. Você tem que trabalhar com base no risco. Qual é seu risco base? Se você me perguntar hoje para mim, eu vou dizer a você, meu risco base hoje é 2,5%. Esse é meu risco base. Esse risco base, eu vou tratar ele, por exemplo, hoje eu, segunda-feira, Ranif, eu arrisquei 25, eu arrisquei 2,5%, só que me tirou no 0 a 0. Eu perdi algum risco? Não perdi. Digamos que amanhã eu entrei numa uma operação que me pagou 5 vezes o meu risco. Olha só, eu estou no lucro de 5 vezes o risco. Quando foi na quarta-feira, segunda, terça, quarta-feira, eu peguei uma operação que me pagou 3 vezes o risco. Quando eu tiver na quinta-feira, digamos que eu peguei uma operação que eu perdi, atingi o meu stop, mas eu perdi quantas vezes o risco? Só uma, gente. Eu não arrisquei 2 riscos, 3 riscos, não. Eu só arrisquei um risco, porque quando eu pego um dia bom, eu faturo em cima de um risco só. Aí chega uma sexta-feira, eu peguei uma operação que me pagou 16 vezes o risco. E aí? Eu saí positivo no final da semana. Então, 16 mais 3, 19, mais 5, 24. 24 vezes o meu risco. 24 vezes um risco de 2,5%, você fez uma porcentagem de quanto aí, galera? Tem uma noção? Bote qualquer valor que você quiser, trabalhe em cima de porcentagem, faça o que você veio para ser feito. Pessoal, se você arriscar 2,5%, você precisa, de bem dizer, quase 20 operações para quebrar a sua banca. 2,5%. Não, 2,5% não. 10% em cima de um drawdown total. Atinge o drawdown diário? Não.
Porque o drawdown diário do drawdown geral é 50%, não atinge. Tu vai fazer 5 operações no dia de forma agressiva e tomar stop nas 10 ou nas 5 operações? Tu é um louco se tu fizer isso. Então você tem que ter a noção, gente, do gerenciamento e trabalhar isso aqui de forma extremamente profissional. Hoje eu tive uma oportunidade que perdi, beleza, 2 aliás, perdi 2 oportunidades. Na terceira oportunidade entrei, quando começou a pagar 2 vezes o risco, eu botei no 0 a 0. Aconteceu a situação, o preço me tirou no 0 a 0. Show de bola, não perdi nada. Amanhã é outro dia. E se amanhã não tiver nada? Quarta-feira é outro dia. Se quarta não tiver nada? Quinta-feira é outro dia. E se o resto da semana toda não tiver nada? Próxima semana nós conversa, entendeu? Então você tem que ter a certeza que nem todo dia vai ser dia do caçador não, beleza? Vai ter que ter um dia, vai ter o dia da presa, entendeu? Você não vai poder estar arriscando o seu dinheiro de forma irresponsável não. Então primeiro vocês têm que ter a noção de como está o operacional de vocês, na ponta do lápis. Hoje meu operacional, se eu levar ele 100% ao pé da letra, eu fico com assertividade acima de 90%. Mas em compensação no mês eu só vou fazer 5 trades, 7 trades, 10 trades no máximo. Mas são trades que vão me pagar de 3 a 15 vezes o risco. Eu devo me preocupar? Não, porque o risco retorno é quem me salva no final, beleza? Então você tem que estar ciente da situação que você está. Então hoje eu, Ranif, como é que eu faço? Eu tenho uma conta no valor de 5K. 5K equivale a 5.000. Só um instante. Que equivale a 5.000. 5.000 reais, 5.000 dólares. Esses 5.000 dólares, 10% dele é quanto? 500 dólares. Eu posso pôr, essa minha planilha ela me permite até colocar uma meta de lucro, né? Que eu coloco em cima da base operável. No caso, eu vou ter aqui 2.000 dólares, mas é meramente ilustrativo. E aí, quanto é que eu vou estar arriscando do meu drawdown? Isso que eu quero saber. Ah, eu quero arriscar 2,5%. Coloco 2,5% e dou um enter. Automaticamente ele vai calcular todos os valores que você vai ter que você vai ter que entrar. Esses valores que ficam aqui no valor de lucro é porque eles estão considerando um lucro de uma vez ao risco, uma vez de 1 para 1 num dia só, entendeu? Mas eu utilizo esse valor aqui como o valor do meu stop loss, 12,50. Então hoje eu, Ranif, eu entro com 12,50. Ah, Ranif, a operação é muito boa e você decide entrar com 5% do valor. Essa planilha aqui do lado, ela trabalha o dobro do valor arriscado aqui. Então 12%, o dobro dele, 25. Eu vou lá e entro com 25. Ranif, acertei uma operação e ela me pagou 5 vezes o risco. O meu risco é quanto? 12,50 vezes 5. Me pagou 62. Então minha conta terminou em quanto? 562,50. Então vem aqui, ó, 562,50. Gente, eu esqueço a conta total. Esqueço. Eu esqueço 5.000, eu esqueço 10.000, eu esqueço 20.000. Eu só utilizo o drawdown. Ah, Ranif, eu tô com uma conta aqui que eu peguei de 100k. 100k, 10% é 10.000. 10.000, 2%, por exemplo, 10k a 2%, eu vou entrar arriscando 250 dólares. Presta atenção, 250 dólares é pancada, meu irmão. Pra que tu se cegar por dinheiro agora, poxa? Entrei com 250, peguei uma operação, me pagou 8 vezes o risco.
Faz as contas, 250 vezes 8 vezes o risco, 2.000 conto. Tu terminou teu dia com 12.000 operável, 12.000 dólares operáveis. Pronto. Digamos que amanhã ele já calculou para tu o próximo passo com base na porcentagem que tu deu, 300 dólares. Digamos que amanhã tu tomou um stop de 300 dólares, tu terminou o dia com quanto? 11.700. Fechou. No outro dia tu tomou outro stop, somente do valor. Então vamos lá, 11.000, 11.700 menos o valor que ele está dando lá, 292,50. Terminou com 11.407. Dois stops seguidos. Beleza, 2,5%, tá batendo lá. Digamos que tu ainda tomou um stop. Menos. Não, digamos que agora tu acertou a operação. Né? Tu entrou com 285,17, dividiu nos seus lotes e pegou uma operação que te pagou 9 vezes o risco. 285 mais, vezes 9 vezes o risco. 2.565. Uma dúvida. Sim, pode dizer. Então no caso aí você faz um sistema de juros compostos, aí é colocado lá o drawdown respectivo ao valor do resultado final positivo lá na calculadora, né? Para botar o risco, quando você for falar do MyFox. Exatamente. Então eu considero somente o que a banca está me dando para mim operar. Ela só me permite operar com 500 dólares. Só. Ranif, e se eu por acaso for perdendo e cheguei em metade do valor, você não vai perder. Você só não pode perder metade do valor no dia. Entendeu? Então aqui, gente, é evolutivo. Você tem que saber que vai ter dia ruim, mas quando vem um dia bom, vem 9 vezes o dia bom, 10 vezes o dia bom, 15 vezes o dia bom, dentro de um bom operacional que te permita receber com risco-retorno bom. Essa é a diferença. Então, poxa, preste atenção. Com base nisso aqui, com 2 dias bons e 2 dias ruins, já me permitiu ter 40% do valor que eu apliquei. Qual foi o valor aplicado? 10.000 dólares. 10.000 dólares. Perdi? Perdi. Teve dia ruim? Teve dia ruim. Mas vai te permitir isso? Cara, se tu só vai morrer dentro do trade, dentro da banca, tu só vai perder essa banca se tu por acaso for muito ruim de errar 20 operações seguidas. Não é nem ruim, isso é uma tolice, idiotice. Então tu tem que prestar atenção. Ah não, Ranif, hoje eu operei meu risco lá, digamos, tá dando lá 250, eu botei 250, perdi. Eu vou entrar com 250 de novo? Não, poxa. Não. Ah, não. Tem gente que bota 250, perdi. Agora eu vou botar 400 para ver se recupera. Toma, na taca de novo. Não, vou entrar com 600 para ver se recupera. Não, não recuperei. Deixa eu entrar lá com 1.000. Puta que pariu, perdi. Vou entrar com 1.500. Vai parar onde, poxa? A gestão 9N do Alves, é? Vai parar onde mesmo? Cara, se eu pegar uma 9N daquela hoje, no operacional que eu tô, eu esfola a banca. Até vale a pena. Poxa, a 9N não é ruim. O ruim é o operacional que ele entrega. Sendo sincero. A 9N é top. Hoje eu tô. Muito obrigado por me recordar. Eu vou usar a 9N agora, próxima semana. Essa semana, quer dizer. Porque se eu perder 25, aí eu vou fazendo o seguinte da recuperação da 9N. Porque eu sei que eu não tomo mais de 5 stops seguidos.
Mas isso requer o quê? Confiança do trade, confiança no operacional. Você chegar e saber que uma hora vai dar 5 vezes o risco, 7 vezes o risco. 7 vezes o risco no Soros nível 4, pensa aí na bronca. A tua bronca vai ser com o contador agora. Não é mais com a mesa. Entendeu? Dúvidas até aqui? Essa questão do 9N aí é tipo o Soros, né? Isso, é tipo o Soros, por exemplo. Ele dá o primeiro tiro, ele usa um método que usa 2 operações no dia, certo? Exemplo, se eu perdi 25, se eu joguei fiz uma jogada de 25 e ganhei, eu arrisco os mesmos 25 mais os lucros do 25, porque ele considera a operação como se for de 1 para 1. Aí no final do dia você tem lucrado $75, uma coisa assim. Aí se você perder esses 25, no outro dia você já entra com 50. É uma forma de Soros, entendeu? É o Mas martingale, Rani. isso é um martingale, basicamente. Só que aí é muito agressivo para um trader que está começando, cara. O trader que está começando, ele tá as emoções à flor da pele, é um adolescente. Ele tá com os hormônios ali daquele jeito, entendeu? A emoção tá no pique, qualquer coisinha ele faz uma merda. Eu perdi duas ou foi 3 bancas na 9N. Mas a questão, o problema não é o gerenciamento, o problema é o operacional. Operacional de 1 para 1, poxa. Com 1 para 1, você fica refém da assertividade. Se você não tiver uma assertividade maior que 80%, você toma ataque. Bora lá, dúvidas até aqui em relação a esse gerenciamento que eu passei hoje? Não. É tranquilo de se fazer? De boa. Dá para fazer. Vou mandar essa tabela para vocês. Vocês chegam lá e vão colocar o valor do seu drawdown e vão calcular em cima do drawdown e vão operar em cima do drawdown. Não tenham pressa, gente. O risco retorno é quem vai ser a rapidez de vocês. Entendeu? Faça o que tem que ser feito, o resultado vai vir como consequência. Consequência do seu esforço. Beleza? Vamos lá. Hanif, agora tu vai me falar que porra de estratégia foi essa que tu fez, que ela é extremamente agressiva. Repito, repito. Tem muita gente aqui de prova. Não estou indicando ninguém a fazer isso. E ressalvo, você precisa ter um operacional 100% confiante e consistente. Não adianta tu estar testando o operacional e querer aplicar isso. O resultado eu já sei, vai quebrar a tua conta. Ah, Ranif, mas eu tenho certeza, essa operação aqui, eu dou minha cara a tapa. É ela e acabou. Muitos traders eles já confirmaram. Vai dar bom. E você sabe que você já viu a operação desse jeito. Então o que é que você pode fazer? Vamos lá. Você tem aqui um drawdown diário de $250. Esse drawdown diário de $250 equivale a uma conta de quê, gente? 5K, né? Ô, caralho. Peraí, gente. Ô, Ranif, 2 stop nessa conta de 5K aí quebrou a conta, né? Exatamente. É que eu tomei. Hoje Scalp, falou? Scalp? eu tava operando, eu tinha aberto 2 operações e tava buscando take, aí eu não me atentei a invest, entrou a notícia e uma outra operação, na hora que eu tava posicionando stop loss, stop win, não deu tempo, cara, a operação veio contra a análise que eu tava e estourou 200 negativo, que acho que foi 200 na notícia. Aí eu fechei no dedo e, tipo, me travou, cara. Por isso que ultimamente eu tô nem mexendo no Forex. Essa semana eu dei 2 cliques lá, mas me deu uma travada, mano. Esse Isso stop aí. mexeu comigo.
Olha só, gente. O drawdown diário de uma conta de 500 CADOL, ele é $250, concordam? Logo, o que é que eu fiz para ser rapidamente aprovado? Eu disse, poxa, eu vou esperar um momento pancada. Eu peguei esse valor de $250 e dividi ele em duas partes. $125. Esperei a movimentação perfeita. A operação do dia, aquela operação capa de revista. E arrisquei. Fazendo dessa forma, só vai me permitir que eu faça o quê? 4 vezes isso dentro de uma conta. Sendo ela 2 vezes, eu não posso fazer mais de uma. Olha só, eu não posso fazer ela mais de uma vez no dia. É o tiro. Mas assim, por exemplo, não deu 125, eu ainda preferia entrar só com 100. Era o suficiente para mim. Que o risco retorno ia me salvar. A primeira operação pagou 5,87 vezes o risco. Resumindo, $587. Mas eu paguei o risco, certo? Outra forma de se fazer também seria o quê? Pegando esse valor e dividindo em 3 vezes, fica menos agressivo, e 4 vezes. Em 3 vezes, esse valor aqui fica quanto, gente? 250 em 3 vezes. $83. É vantajoso entrar com $83? Sim, pode ser, certo? E 250 dividido por 4 vezes, $62. Beleza? Então, assim, requer o quê? Um risco muito grande. Mas para isso, qual é a regra primordial para você fazer isso? Ter um operacional 100% consistente. Ter um operacional que quando você bate o olho naquela operação que está tudo encaixado com o que você aprendeu e está fazendo, ela vai te dar uma pancada. Ela vai te pagar. Nem que seja o básico, que é 3 vezes o risco. Mas para isso você precisa pagar preço. Hanif, tá indicando você a fazer isso? Não, eu estou mostrando o que eu fiz. Mas para isso, todo mundo aqui eu acho que sabe o que eu passei. A Laís, a Inara, o Fabrício sabe o que eu passei. Eu estudei muito. Eu briguei muito para ter um operacional consistente. Mas quando eu cheguei, eu disse, rapaz, eu tô com um operacional consistente. Tô pegando basicamente 4 trades só na semana porque eu quero ser extremamente assertivo. Vou arriscar. Arrisquei na segunda-feira, bati $567. Fechei a primeira fase. Ou aí terça-feira não teve trade, na quarta não teve trade, na quinta não teve trade, na sexta me pagou só 3 vezes o risco. Beleza. Na outra semana, segunda não teve trade, na terça não teve trade, na quarta tomei um stop, na quinta peguei 5 vezes o risco, na sexta eu fiz o mesmo esquema, pagou 7 vezes o risco. Pancada. Minto. Na quinta pagou 21 vezes o risco. Mas só que eu aproveitei só 5 vezes o risco de cada operação, porque foi 3 operações. Então só me pagou 15 vezes. Mas o total foi 21, que a operação ainda esticou. Mas eu só tirei com 15 vezes o risco. Não fiquei mais porque eu não precisava mais, porque eu já tinha passado na conta. Mas eu paguei o preço. Entendeu? Mas eu só entrei naquela sniper. Hanif, naquela que tu tomou stop, foi com esse valor? Não.
foi uma operação que eu vi que poderia dar errado por algumas circunstâncias. Então eu entrei com valor normal de agressão, que foi 2,5%. E hoje, Ranif, tu com a conta operada, o que é que tu faz? Hoje eu trabalho da seguinte forma, gente. Se liga só. Eu tô com uma conta já live. Ou seja, o que é que eu faço? Eu pego esse valor, né? Eu tenho 2,5%. O meu valor é 2,5%. Entro numa operação. Só que, digamos que eu entrei aqui. Digamos que eu entrei aqui com o stop aqui. Às vezes eu estudo alguma região aqui no meio para me estar protegendo. Então, às vezes eu arrasto o stop para cá. Ou seja, se eu arrasto o stop para ficar mais curto, eu deixo a operação mais pesada, mais bruta, com um lote maior. Mas para isso, um lote maior dentro de quê? 2,5%. Vocês se lembram que o máximo meu é quanto? 5%? Ranif, e se por acaso vier agredir essa faixa, é justo do teu operacional pegar esse stop e arrastar? Sim, porque eu tenho até 5% diário. Mas na maioria das vezes ele não arrisca, porque meu operacional permite isso. O meu operacional e o meu gerenciamento permite que eu reposicione meu stop. Que eu faça isso. Ou então, o que é que tu faz, Ranif? Por exemplo, quem me conhece sabe que eu opero o quê? Quebra de estrutura, o pessoal veio, alinhou o fluxo e veio aqui, não foi? Aí o que é que eu faço? Entro aqui com 2,5% com o stop aqui embaixo, aqui, ó. Não, peraí, aqui não. Com o stop aqui, ó. Entrei com 2,5% nesse espaço. Correto? Mas aí o que é que eu faço? O preço, vocês sabem aqui que ele vem o quê? Com estruturas menores, né? Aí quando o preço toca na região que quebra a primeira estruturazinha, ó, que ele volta nos 50%, eu pego mais 2,5% para fazer 5 e entro aqui com o stop aqui. Stop bem aqui, ó. Duas operações, é o preço, pô, estoura. Eu tô ganhando nessa, tô ganhando nessa. Vale a pena correr o risco também. Só que aí você tem que estudar, gente, conforme o seu operacional. Ranif, se o preço vier e te estopar, só perdi 5%. Ranif, se o preço for embora, começar a pagar um para um nessa, eu já puxo os dois aqui, ó, deixo no break-even. E deixe-se embora. Mas aqui eu arriscando 5%. Beleza? Dúvidas até aqui? Não. Ranif, tu tá dando. Isso aqui é pra gente fazer. Não, gente. Não é pra você estar tá louco fazendo isso aqui, essas loucuras, não. Eu tô passando um insight para vocês, uma experiência que no qual eu passo todos os dias e ajudando pessoas que eu vejo que tá com dificuldade no gerenciamento. Então, detalhe. Eu faço isso. Desse jeitinho aqui que eu tô fazendo para vocês. É a forma no qual eu opero, é a forma com qual eu boto meu stop, é a forma no qual eu gerencio. Beleza? Então a pessoa vem me dizer: Ah, Ranif, eu tenho uma conta de 5K. Então eu opero com 0,5%. Homem, que 0,5%? Tu não opera com 5K, não. Tu só opera com 500, poxa. Esquece 5K. Eu falei até pro colega mais cedo: Cara, pega uma mesa proprietária. Porque se tu tem $100 para tu arriscar. Não, tu tem $200 para arriscar, por exemplo. Compra uma mesa de $165 e tem uma margem de $1.000, de $1.500, é diferente. Foi o que eu disse pro colega.
O cara me disse hoje que tinha uma faixa de uns $2.000. Cara, comprou uma mesa de 20k, tu vai pagar aí R$ 1.000 nela. Tu compra essa mesa de 20k, tu vai ter uma margem de $2.000 para operar e $2.000, se tu for converter para real, é o quê? R$ 10.000 e tu tinha só 1.000. É como você pegar 1.000 para transformar em 10. Vai te facilitar porque te traz margem. Essa é a diferença. Ranif, eu posso chegar gerenciando desse jeito na minha conta amanhã? Não sei teu operacional, poxa. Eu não sei como é que tu opera. Se tu opera feito um doido. Se tu não tem propriedade ou segurança no teu trade. Não sei da forma que tu opera. Porque se tu me disser como é teu operacional que não tem segurança no teu trade, eu sei que tu vai quebrar amanhã. Agora um cara que nem o Fabrício, por exemplo. O Fabrício, eu sei o operacional que o Fabrício está utilizando. O cara tá estourado. Se ele fizer essa base de risco e disser assim, poxa, essa operação ela tá perfeita. Eu vou pegar o meu drawdown diário, vou dividir por 4 vezes e vou entrar com esse valor. Ele passa na mesa no primeiro dia. O cara tá fazendo mais de 14 vezes o risco no dia, porra. 10 vezes o risco, 9 vezes o risco. Já disse a ele, cuida em ajustar isso aí, poxa, que tu tá, é só um detalhe pra tu passar nessa mesa. Só que o foda é que o homem tá com a bootcamp, é foda. Aí ela não permite, hein, Fabrício? O bootcamp é estuprante, velho. Nem existe essa palavra. É louco. Se eu soubesse que era assim, não tinha puta não. Oi, Jesus. Pois é, poxa. Entendeu? Então, assim, cuida e é isso. Deixa eu ver. Eu tô esquecendo de alguma coisa que eu disse que ia falar pra vocês. Em relação, se for desse detalhe aí, é em relação à questão do operacional. A quebra de estrutura lá é acima do diário, mensal e semanal, você está falando aí, você deu exemplo? Em tudo. Quebra de estrutura é fractal. Então, desde o do mensal até o M1, você pode considerar quebra de estrutura. A quebra de estrutura, você avalia ela, você sabe o direcional do gráfico pela estruturação do mercado. Se o mercado ele tá numa estrutura de alta em percurso no mensal, uma estrutura de alta em percurso no diário, uma estrutura de alta em percurso no H2, ou seja, extremo macro, macro e mediano. Tu vai procurar a venda no 15 minutos, não favorece o risco-retorno, poxa. Não tem base isso. Que nem eu peguei um trade esses dias, eu tava fazendo uma cálculo com o Samuel de alinhamento. Eu disse, poxa, o SDJPY. Não, foi o SDJPY? Acho que foi. O SDJPY na alta, desde o extremo macro, macro e mediano, na micro nós temos que procurar por alta, pô. Foi take. Não foi o SDJPY, não, foi outro. Foi o GBP Audi, se eu não me engano. E aí foi take só por estruturação de mercado. Aí, só um detalhe, esses fractais que você considera aí é mensal, semanal e diário, né? Isso. Por exemplo, mensal e semanal eu considero como extremo macro. Macro eu considero diário e diário 12 horas e 8 horas se você tiver. Se não tiver, somente o diário mesmo. E o mediano H4 ao H2 até o H1 e abaixo do H1, ou seja, M30 até o M1 eu considero como mediano. Ou mediano não, micro. Peço desculpa. Deixa eu ver se foi GBP Audi que eu falei com ele.
Não foi Mas isso é GBP. relativo, viu, Gustavo? Isso aí vai de cada trader, entendeu? Não é Isso. uma coisa amarrada. Pro Ranif é assim. Por exemplo, para mim, eu trabalho muito com diário 4 horas. Eu vejo como macro. Aí eu vejo como mediano 1 hora até 15 minutos. E time de entrada M1 até M5. É o meu modo de ver assim. Eu trabalho com três variáveis. Ah, na hora. Então aí essa definição é o macro, o micro aí já é de cada um. Em relação ao time, entendeu? É aquele negócio, é importante você estar vendo a estruturação do mercado naquele time específico que você está olhando. Começa a analisar do diário, naquele que você se sente confortável. Porque não adianta você botar lá num semanal se você não está enxergando estrutura, não está enxergando um pós específico, importante. Tá entendendo? Isso aí. Valeu. Mas Não assim, é é isso, Ranif? justamente isso. Poxa, por que eu defini essas categorias para mim, com base nos insights de outros traders? Por exemplo, a Silveira, eu troquei uma ideia com a Silveira com base nessas categorias, entendeu? Aí ela também me confirmou que ela também utiliza nessa mesma base lógica. É uma questão de insights. Insights são experiências, né? Experiências vêm de acordo com o tempo de tela de cada trader. Então, assim, para mim me confirmou, já para o Fabrício é uma coisa, ele acha que para ele melhor a visão dele de outra forma. Então, o H1 é de um jeito, o H4 é de outro. Por exemplo, uma particularidade minha, eu só opero os pares até o H1. Quando tiver no gatilho do H1 é que eu reduzo para o micro para poder procurar a entrada. Então eu não procuro, eu fico aqui, ó, pronto, no H1, sempre. Eu já sei do contexto macro, fico sempre no H1. O preço tocou no bloco, reduz para M15 e aguarda a quebra de estrutura. Em todos os pares. É uma questão de particularidade, Pô, insights, né, Fabrício? Cada caso ao longo do tempo, cada caso vai adquirindo seu tempo de Não, tela. sim, eu tô falando na questão do time frame. Agora a questão, por exemplo, tocou no teu POI, no time específico que tu estás analisando, por exemplo, estás aí na 1 hora. Tocou no POI, tu reduz para 15 minutos. Aí é padrão. Tu então, vai ver mudança de estrutura após o toque do bloco. no Show. caso Na você, minha, na minha, na minha concepção, entendeu? no caso vocês levam em consideração as estruturas macros e intermediárias aí é na estrutura, né, do candle, né? Que eu tava a princípio pensando que era o candle no caso do semanal. E o que eu gosto de fazer, por exemplo, o EURUSD aqui, ó. Cadê o EURUSD? Aqui, cachorro, tá aqui, você vai ganhar. 4 horas. Do diário. Do diário, a minha estrutura do diário vigente é essa daqui, ó. Essa é a estrutura, esse é o range. O preço está trabalhando dentro desse range. Quando é que eu vou ter uma nova estrutura? Quando ele quebrar um desses ranges. Mas no momento a estrutura do EURUSD é o quê? Baixa. Nitidamente as quebras de estrutura aqui, ó. Região comercial, o preço veio na região comercial, quebrou a estrutura. Depois, olha só, microestrutura ou subestrutura vigente. Vigente não é mais essa, porque ela foi rompida aonde? Aqui, ó. Agora é essa. Também eu Mas tava considerando. quando ela veio até a região de aqui, ó. Essa estrutura. Esquece que essa daqui não tá acontecendo, viu? Ó? Essa estrutura, quando o preço retornou, ele retornou aonde? Região comercial ideal. OTE. Voltou. Tá criando o quê? Uma nova estrutura. Minha Então, o que é que eu concepção. vejo? O que é que eu vejo para esse gráfico? Se em algum momento aqui embaixo ele vier voltar a corrigir, eu vou aguardar uma região comercial para entrar vendido de novo. Porque o fundo prévio é esse. Esse fundo ele tende a ser rompido. Por avaliação estrutural.
No caso, você Você leva em tem uma diferença consideração em dizer em que a área é relação uma aos avaliação. times que eu analiso? Eita, porra, e forro do Raik. Pode ir, pode Vai, ir. Ou é vai, Pode ir. dois vai ao um. mesmo tempo? Fala, Gustavo, tira a tua dúvida aí, Gustavo. Não, não, pode levar em consideração aí, pode falar. Não, porque se o gráfico é fractal, concordas comigo que o comportamento estrutural vai ser o mesmo em qualquer time frame? Qual que é o meu? Isso. Aham, Porque concordo. se tu tem um rompimento de estrutura no 4 horas, vai para um time menor, provavelmente tu já tem a definição dos teus máximos e mínimos, é o que o NIF definiu aí. A estrutura macro de trabalho dele está esses dois pontos pretos. Então, enquanto o preço não romper esses dois ranges aí, ele vai estar trabalhando dentro desse Dentro de uma conjuntura vencida, nível, exatamente. Pessimista. né? Então, ou seja, Exatamente. falando, cara, rompimento de topo e fundo forma novas estruturas. É a estrutura vigente que tu vai começar a observar lá. Como o Ranif falou aí, ó, quebrou a estrutura, ou seja, fez um rompimento de fundo. Qual é a tua estrutura atual? É essa pernada de baixo atual. Espera ótica, como ele marcou lá. E vai, é fractal. Então, se Fractal. tu analisa em semanal, diário, 4 horas ou 1 hora, na verdade, tu tem que estar enxergando esse comportamento. Porque para E, mim o gráfico é fractal, e isso, né? Fabrício, foi minha virada de chave, viu? Análise estrutural foi minha virada de chave. Com certeza, moleque. Isso aí Minha dá virada de chave. te dá uma. É uma coisa tão simples, né, Ranif, que a gente se bate, né? Eu ficava Cara, pensando assim, pô, amigo, como é que a gente se atrapalha numa coisa tão simples, cara? Não é exatamente. difícil de entender isso. É, não. Eu fico me perguntando hoje como era que eu me atrapalhava nisso. Mas é porque, pô, quando você começa a entender tudo, por exemplo, tudo assim, entre aspas, né, gente? Eu digo tudo em alguns quesitos, como por exemplo, você chega num cenário desse aqui, deixa eu procurar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver se eu posso considerar isso. Vou considerar isso aqui. Você chega num cenário desse, achando que o preço fez um choque aqui, sendo que a estrutura macro dele é buscar uma zona de OTE. Zona de OTE. E o preço anteriormente não tinha cravado em nenhum ponto de interesse lá atrás, digamos, poxa, tem que avaliar no contexto macro. Exemplo, poxa, eu sei o que é que o gráfico vai fazer aqui só de análise estrutural. Se liga só, diário, qual é a estrutura vigente? Essa, concorda? Quais são os critérios para te Trazendo definir? agora, Quais são os critérios para te definir? É sempre a maior dentro. Assim, tu pega dentro dessa pernada alta aí, né? Essa não, baixa. olha a estrutura, olha o anterior, quem vinha fundo, topo, fundo válido. Depois ele fez uma estrutura que não foi válida, certo? Essa estrutura aqui até aqui não foi válida. Quem foi a estrutura válida? Foi essa até lá em cima, que é essa quem rompeu o topo anterior. Ou seja, esse fundinho aqui, ó, é a estrutura válida agora. Quando ele veio direto quebrando a estrutura válida, ele me mostrou que essa estrutura é a estrutura vigente. Ah, sim. Vou pegar a ideia aí. Deus. Detalhe, estrutura vigente. Então, olha onde o meu choque está. Dentro dessa estrutura vigente, o preço tem de ir até aonde? OTE. Tá aqui. OTE. Deixa eu ver onde foi que o preço parou. O preço parou na 79. Beleza. Se eu sei que o preço foi lá e já reagiu, após a reação, o que foi que ele fez? Quebrou a estrutura de novo. Então, concorda que agora eu tenho essa estrutura vigente? Tenho, estrutura vigente. O que é que eu faço na estrutura vigente?
OTE nele. O preço veio até aonde? Veio até a 62. Voltou quebrando quem? As microestruturas, as subestruturas. Então, quem é minha agora, o cenário atual do EURUSD, quem é a estrutura vigente? Essa. Essa estrutura já iniciou um caráter corretivo? Não. Então ela pode vir até o bloco. Hanif, se eu quiser reduzir mais ainda, eu posso considerar só essa estrutura aqui, ó. Que foi ela que realizou a quebra da estrutura anterior, que era quem? Que era isso. Então, no caso, a OTE dessa daí, dessa estrutura, essa última que aconteceu aí, seria 50%. Né? Exatamente. Aí quando esse preço ele começar a corrigir, eu traço o quê? OTE. Vendo de novo. Para quebrar quem? Quem é o alvo? Fundo prévio. E o que acontece? Quando chega lá no 50% no OTE, aí você deixa no H1, espera fazer o alinhamento, né? Isso. Vai É para isso. Aí vai para Deixa no M15. H1. Digamos, olha só. Só esticando aqui. Eu sei que o preço agora ele tá nessa estrutura, né? Traço a FIBO. Digamos que ele começa a voltar daí já. Tracei a FIBO. Aí o preço veio até a 75 e cravou onde? Deixa eu ver onde foi onde foi que ele quis cravar. Pronto. Digamos que o preço veio e cravou aqui, ó. Bloco de ordem. Beleza? Aí o preço vem cá. Tô no H1, né? Aqui no meu H1, observando. Aí o preço vem. Liquidez. Ou. Alinhou. Quebrou a estrutura. É lona. Liquidez para pegar. Mas onde? Dentro da região comercial. Aí só fazendo uma cronologia aqui na linha do tempo. Alinhou H1, aí volta lá em M15. Aí, em 2015 aguarda a quebra de estrutura. Beleza. É a aula do alinhamento na Silveira que tem até no YouTube dela lá. Eu vi. Agora, eu sei que essa estrutura aqui, ó, é de baixo, concorda comigo? Sim. Quando é que eu vou pensar em mudança de característica? Ele romper aqui, ó. E mudança de característica macro. Mas se ele vier, por exemplo, e capturar essas regiões aqui, vier numa região de OTE e subir de novo, aí eu penso já no início de mudança de característica aqui. Mas se ele vier só uma vez lá em cima, beijar e voltar, eu considero só como um buy stop liquidity, que é uma captura de liquidez de topos. Aí é derretimento, que foi o que ele fez aqui, ó. Isso aqui foi um buy side liquidity, buy stop liquidity. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Quer falar mais, Fabrício, sobre? Tá, pô, tranquilo. Mais Caminhando. alguém? Dúvida? Show de bola. Dúvidas sobre mesas? Não, né? Maneve, Sim. Manda, Albert. me tira uma dúvida. Você estava Hum. falando lá na mesa que você moveu o seu stop e voltou e pegou no 0 a 0, né? Ah, Sua operação. Tá. E a mesa permite eu mover esse stop acima do 0 a 0, para caso volte e fechar? Ou permite isso não é sim. considerado na sua estratégia? Permite Ou sim. dentro de uma estratégia? Não, é livre, viu? Você É pode pôr o livre? stop. É livre, você pode pôr o stop onde você quiser. Você pode Ah, subir o stop para a parte lucrativa, como se uhum. fosse uma conta live normal. Ah, tá.
E aquela outra conta lá, aquela outra opção lá, que você pode operar sem ter que deixar um stop pré-determinado, tem alguma diferença dessa outra sua ou você ainda não chegou a dar uma olhada? Sim, sim. A high stakes, que é o alto risco, ele pode sim deixar um stop, ele pode sim, você pode operar sem o stop. Só que eu não gosto de operar sem stop, cara. Às vezes uma violinada faz você perder sua conta, entendeu? O mercado você tira a atenção um pouquinho quando pensa que não, tá lavado, tá varrido. Ah, entendi. É uma particularidade minha, eu não gosto de operar sem stop. Não, tem lógica assim, até porque você está numa mesa, né? E tem um Eu? limite de stop, né? Você tem um limite. Quando você não Exatamente. tem limite, não, tá bom. E Pois só é. uma dúvida aqui. Ah, Essa questão da análise estrutural, você faz ela em quais fractais, assim? Faz no diário, né, como você demonstrou aí? Mas existe um fractal maior que você faz? sim, eu prefiro utilizar um fractal que eu veja todo o gráfico. Como assim, Ranif? Por exemplo, eu pego um fractal no qual eu vejo o movimento desde quando ele nasceu. Que, por exemplo, aparece aqui o sinal do dinossaurozinho. Ou seja, vai lá de 1971. Então eu posso fazer uma avaliação. Ó, você percebe que eu tinha só um marcado lá, né? Mas olha os outros, olha onde estava. Olha essa estrutura. Quem foi que rompeu ela? Essa, que foi rompida de novo. No caso, essa era a estrutura vigente, mas depois ela foi rompida aqui embaixo. Então ela rompeu e agora ela veio na região de OTE. Capturou uma liquidez no volume imbalance, fez uma nova estrutura e agora eu acredito que no gráfico mensal, queda para o Euro USD. Se a queda tá bem nítida para o Euro USD, significa que o dólar vai valorizar em cima do euro ao longo dos anos. Cada vela dessa é um mês. Então eu pego essa avaliação estrutural desde o mensal, aí eu venho reduzindo, reduzindo, reduzindo até ter um viés. E no E caso, aí, Nara, que a trabalha partir do semanal, você começa a buscar de qual ponto? A partir desse ponto aí, né? Identificado. isso, começa a partir dos pontos estruturais, exatamente. Cadê a Inara? Inara, você lembra o que foi que a gente falou, né? Para onde é que o Eurocad vai? O Eurocad, gente, eu acredito que ele vinha até esse bloco, ó, no macro, um bloco semanal, que coincide com uma mega captura de liquidez. Então as operações que eu estou buscando nele é o quê? O mercado definiu o range. Range agora de alta, alinhado com semanal, é alta, fi. Capturar toda essa liquidez. Então, galera, é isso. Dúvidas? Bolas. Só. Ah, tá dentro. Show de bola, gente. Então é isso. Gravação interrompida, 1 horinha e meia de conhecimento. Se tiverem mais alguma dúvida, se surgir mais alguma dúvida ao longo do tempo, vocês podem estar me falando. Estou pensando em fazer uma live com vocês para falar sobre só a avaliação estrutural e alguns insights, Boa, viu? porque está sendo um problemão para a galera. A galera tá zica com isso. Coisa que se refrisar vai ser muito válido. Você é louco. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque muita gente deve ter essa dificuldade na questão de alinhamento em relação a partir de qual time frame eu tenho que começar a olhar para começar a mapear meu gráfico. Porque, como eu disse, não é uma coisa